nós fizemos uma semana de cidadania, que nós convidamos vários agentes que trabalhavam já com inteligência artificial. Exemplo, o segmento de saúde, que atende lá o Dr. Wong, que é da USP, né? Que Uhum. ele atende lá numa cabine, que é tipo o doutor consulta. A pessoa vai lá e faz o atendimento telemedicina. E Mas aí né, é uma IA? é uma Não. IA, na verdade ele tem... Por outro lado, existe sim essa lacuna. A velocidade com que a universidade muda é diferente da velocidade com que a empresa muda, né? Sim. A empresa muda muito mais rapidamente, a universidade é mais lenta. Como no caso da IA, por exemplo, né? Como estão preparados os professores para o uso que os alunos estão fazendo da IA? Falaram para mim, vai ter o computador vai acabar com o rádio não vai ter mais coisa. Cara, o rádio ressuscitou. Exato. Cara, o rádio é isso aqui, a gente tá fazendo, na verdade, um programa de rádio que tem imagem, né? Então, assim, é muito legal. Assim, não mudou, não acabou. Na verdade, o ecossistema da comunicação olhou as oportunidades e foi lá e Exato. falou, vou me adaptar. Tem plataformas como o Spotify. Sim. Na era da Revolução Industrial, não falaram a mesma coisa? Exatamente. O que vocês esperam que depois do seminário aconteça, vai acontecer? Bom, inicialmente eu acho que os estudantes, que a gente tem um número razoável de inscrições de estudantes para o seminário, que eles entendam ou conheçam o que já está sendo feito nas empresas com o uso da IA. Eu acho que esse é um primeiro papel. E depois... Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora, que é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Rogério Lopes Salles, que tem mais de 30 anos de experiência atuando em diversas instituições de grande porte no mercado financeiro e é especialista em controladoria e finanças corporativa pela Unimont e graduado em administração pela Universidade de Santa Cecília. Atualmente, Rogério é coordenador dos cursos de administração, gestão financeira, recursos humanos e gestão públicas na Strong Business School, além de ser professor de administração financeira, controladoria e administração orçamentária. E com ele também temos Regina Célia Spadari, espero que tenha pronunciado o nome correto, que é bióloga, mestre e livre-docente pela Unicamp e doutora pela USP. Ela também é professora titular na Universidade Federal de São Paulo desde 2005 e é pesquisadora da área da biologia do estresse, tendo já contribuído com a orientação de 18 teses de doutorado, 35 de mestrado e publicado 75 artigos científicos em periódicos internacionais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o 5º Seminário Internacional Universidade e Empresa, com a temática de aplicações de IA para as organizações. Então eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente tá com dois experts. Muito obrigada. aqui, Sim, né? é uma honra. Obrigada. Vocês viram que vocês cansaram o Guilherme, né? De tanto que ele teve que falar aí. Falou um livro. Mas realmente é muito bom ter vocês aqui. Eu acho que vai ter muito assunto legal que o pessoal vai adorar. Mas a princípio vamos começar falando direto sobre o seminário, né? E no caso é o 5º seminário, correto? 5º Seminário Universidade de Empresa. Essa é uma ação da Câmara de Ensino, né? A ACS, Associação Comercial de Santos. Ela tem várias câmaras setoriais e nós representamos a Câmara de Ensino. E durante o tempo aí a gente começou, né? Foi uma ideia inicialmente da professora Regina, que trouxe essa ideia da Europa. A Regina pode até falar melhor, né? Não vou dar spoiler, mas... e aí nós começamos e a discussão é feita durante as reuniões que nós temos durante o ano com as instituições de ensino, e a gente traz um tema que seja um tema caro tanto para a universidade, para a academia, mas principalmente para o mercado, né? Que por isso que tem esse nome aí, esse contexto de universidade, Seminário Universidade de Empresa. Internacional, porque a gente
convida, né, vários agentes internacionais para poder passar o que está acontecendo, né, no mundo e tal. Hoje é chovendo molhado falar que a gente tem globalização, né? Então, nós estamos em Santos. Santos é uma cidade que se relaciona muito com o mundo, então Sim, a gente precisa estar próximo a isso. perfeito. E aí, conta pra gente como foi a ideia, como surgiu essa ideia. Eu participei de um congresso em Portugal, que era exatamente a relação universidade-empresa, casamento ou divórcio. Eu percebi que lá eles têm os mesmos problemas que nós temos aqui. Ah, E como eu represento a Unifesp na Câmara de Ensino, eu achei que seria o local ideal para se fazer uma coisa semelhante, porque ali nós temos várias câmaras, né, que representam setores empresariais, sim. e temos a Câmara de Educação, a Câmara das instituições de ensino superior. Então, eu achei que essa Câmara poderia fazer construir uma história ali, Sim, congregando, trazendo as empresas para discutir, né, a possibilidade de uma relação mais próxima entre as universidades e as empresas. Que de fato é importantíssimo, né? E cada ano é um tema diferente. Cada ano é um tema diferente. Nós começamos faz 5 anos, né? Então, nós temos agora no 5º seminário sim. e tivemos 4 temas diferentes. O primeiro foi igual lá de Portugal ou não? Não, nem tem como ser igual, né? Mas foi parecido, digamos assim. Sim. O primeiro, você lembra, Rogério? Era uma relação de porto-cidade, alguma coisa voltada para questão de infraestrutura, mobilidade. Próprio pra cidade de Santos mesmo. Exatamente, Legal. exatamente. Desculpa. Não, pode ir. E também a gente procurou fazer com que as empresas conhecessem o que as universidades estão formando e as universidades conhecerem o que as empresas esperam desse formado, né? O que eles gostariam que essa pessoa desenvolvesse de competências, tanto competências específicas da área de atuação, como competências gerais, genéricas. Isso é importante mesmo, né? É igual. Foi ontem? Não, foi no domingo. Eu tenho um amigo que estava jogando beach tênis e a Sim. filha dele quer fazer comércio exterior. Sim. Ela falou, ele tô procurando lá em São Paulo comércio exterior, numa faculdade. Eu falei, poxa, tem muitas aqui. Sim. Aqui é quase o berço, né, Sim. do comércio exterior. Pois. Será que eles não sabem também que existem essas universidades? Muita gente não sabe até hoje que em Santos tem uma universidade pública, Sim. que é a Federal de São Paulo, né? E também que nós temos aqui, quantas? 9, 10 instituições de ensino superior. Sim. Então, Santos é Só de muito medicina rica na nessa Baixada tem área. 5. Tem 5? 5. Olha só. Direito também Medicina? tem várias. Direito tem várias. Administração deve ter 21, 22. Tá. Pegando a região metropolitana. Sim. Então você tem vários cursos. E como você bem citou, né, Jean? Porque estudar comércio exterior, gestão portuária, logística, num local privilegiado que tem um porto, tá? Que a gente discute se é uma cidade que tem um porto ou um porto que tem uma cidade. Então, assim, o laboratório melhor que esse não tem, né? Então você tem um laboratório a céu aberto aqui. Assim, uma operação, como é que faz uma operação? Você sabe como faz. Como que é a negociação de Receita Federal, alfândega, despacho aduaneiro, enfim, que são relações, né, que você tem aí. Aqui em Santos você tem toda essa situação. Eu trabalhei no mercado financeiro por mais de 30 anos, como ele bem colocou aí, e eu falava para ele o seguinte, eu trabalhei na Avenida Paulista, que naquela época era a avenida mais importante do Brasil. Era o berço do mercado financeiro. Mas o né? berço do mercado financeiro já foi a 15 de novembro. Já foi a rua que a CS está. Porque Nossa. o comércio era do comércio do café, É verdade. a bolsa estava ali, então os negócios aconteciam ali. Então eu falo para os meus amigos, eu falo assim, eu já trabalhei na 15 de novembro, que foi
o começo da operação econômica, né? Vamos dizer assim. Então tem. Mas aí tem uma questão, não sei se é uma síndrome de vira-lata, porque a gente acha que o melhor tá lá fora, tal, você vai buscar, tal, nada contra, tenho várias amizades com instituições de outros locais, mas acho que em alguns cursos a gente tem um know-how muito interessante. Comércio exterior, logística, na parte de gestão, na parte de biologia marinha, oceanografia temos. e por aí vai, porque a gente tem muita pesquisa dedicada a isso. Com Muito certeza. bom, muito bom. E agora o seminário desse ano, o assunto é... A gente já vinha costurando esse tema, né? A gente trabalhou há um tempo atrás com transformação digital, muito pós-pandemia, né? Que teve que virar chave, as instituições tiveram que entender o que era delivery, fazer e-commerce e tudo mais. E aí nós vimos que alguns segmentos tinham uma certa dificuldade, né? Exemplo, o segmento de educação. A gente teve que virar a chave rapidamente. E isso vinha e começou a ter esse aprofundamento em inteligência artificial. Nós fizemos uma semana de cidadania, que nós convidamos vários agentes que trabalhavam já com inteligência artificial. Exemplo, o segmento de saúde, que atende lá o Dr. Wong, que é da USP, né? Que Aham. ele atende lá numa cabine, que é tipo o doutor consulta. A pessoa Aham. vai lá e faz o atendimento telemedicina. E Mas aí é uma IA? uma Não. IA. Na verdade, ele tem um atendimento, o desenvolvimento arquitetônico lá, acho que foi feito pela filha dele. E aí ele coloca isso em lugares de grande circulação. E Santos foi um berço, foi um dos pilotos. Então a gente pegou lá na saúde, inteligência artificial. Aí na área de Porto, como comentei, né, a MOS tem o Modal GR, o Luiz Simões, que é nosso parceiro lá na Câmara, na Associação Comercial, na parte de TI, né? Tecnologia. Tecnologia. E aí chamamos o Luiz Simões, ele falou assim, eu tenho vários projetos na área de Porto. Aí nós convidamos o Parque Tecnológico, como no Eduardo Bittencourt, falamos assim, pô, Eduardo, o Eduardo faz parte da Associação Comercial e da Sim. Câmara de Ensino, porque tem toda uma relação. Fomos no Sebrae, falamos com o pessoal, fomos na ABRH, que é o pessoal de retenção de talento, enfim, a gente fez um trabalho aí, um ecossistema ACS Jovem, que é a turma, né, que vai trazer o universitário para o jogo. Então, nós trabalhamos aí bastante esse tema. E inteligência artificial, Rodolfo, a gente utiliza em todos os segmentos. Então, nós convidamos aí vários segmentos para apresentar. E como a Regina falou, como a gente, dentro da universidade, a gente também tem uma área de pesquisa, né? Nós temos vários trabalhos, vários projetos de pesquisa, e a gente está trazendo isso para mostrar para o empresário que a gente tem algumas soluções. Né? E hoje em dia, tanto empresa como o pessoal, no dia a dia, o pessoal tem utilizado muito a IA, né? Até ia perguntar para vocês, vocês são professores, vocês estão sofrendo muito com pesquisas que os alunos trazem feito por IA ou não? Olha, a IA pode ajudar muito, mas pode também levar a erro. Sim, porque o pessoal pega e pede para fazer, né? Pede para fazer e te entrega pronto, né? E às vezes tem erro no que eles colocam, né? E também a gente não sabe qual é a fonte das informações. Sim. Então tem que ser usado com muita cautela. Sim. Agora, sem dúvida que ajuda muito, né? Numa revisão bibliográfica, no resumo de um texto, na sugestão de um título para um texto, ajuda. Dá umas Mas boas ideias, né? tem que tomar um pouco de cuidado e você tem que conhecer o assunto para ter capacidade de avaliar se aquilo está correto ou não. Porque a IA ela busca no servidor, direto na internet. Sim. E muitas vezes vai encontrar
o que o pessoal colocar, mesmo que for mentira, ela vai entender como verdade e vai passar essa informação. Antes da gente falar de ChatGPT, Gemini e tal, nós tínhamos algumas fontes de consulta, o Google da vida aí, por exemplo. E você ia fazer algumas pesquisas, né? Wikipédia, você vinha com informação que no meio tinha groselha. Então, assim, porque alguém foi lá e alimentou essa informação. Sim. A gente tem, eu sou da área de exatas também, e quando você pede para a IA fazer algumas resoluções matemáticas, ela meio que dá a resposta tal. Então, o que a gente coloca para o aluno, né, principalmente para o aluno, é que hoje em dia o que é mais importante é saber fazer a pergunta. Então, assim, se você faz uma boa pergunta, a IA não é só uma fonte de consulta para resolver a tarefa. Vou fazer essa lista de exercício aqui, vou entregar isso. Não. É assim, é mais uma questão de um problema, você achar uma solução. Para o professor, isso ajuda bastante. Sim. Na formulação de questões, na questão de correção de prova. A gente está aí, a Regina sabe, a gente tem algumas avaliações no MEC, periodicamente, de 3 em 3 anos, tem uma prova chamada ENAD, que vai acontecer, por exemplo, esse ano. Então, ali a gente quer formular algumas questões que o aluno... a grande importância é o aluno tem que pensar, saber pensar. E aí o professor, ele nesse momento, ele vira um grande tutor, né? Um facilitador. Porque o conhecimento, ele está ali, está na rede. Agora, tem algumas revistas científicas que, quando você submete um artigo para ser publicado, elas perguntam, foi usado IA? Em que local e como? Sim. E dependendo do uso que foi feito, eles não aceitam. Bacana isso. Tem um critério bem rigoroso nesse sentido. Você tem que citar, né? Porque é uma fonte. Então, se você foi lá e fez a consulta, a fonte tem que ser citada, né? Não pode dizer, fui eu que criei essa frase. Não foi, né? E quanto vai ao varejo também? O varejo de rua ainda não está usando tanta IA, né? O varejo de rua... Eles não estão aproveitando, né? Porque assim, normalmente você tem uma situação macro, né? Primeiro as grandes corporações e tal, mas hoje, por exemplo, as grandes corporações se utilizam das startups. E as startups são pequenas empresas. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o Cubo do Itaú, né, que fica lá em São Paulo, ele é um fomentador de negócio, né? Então, cada andar daquele lá representa um segmento. Então, tem muita solução que sai de uma startup, que é uma pequena empresa, né? O cara, na verdade, no primeiro momento, ele é uma pequena empresa. Então, isso, daqui a pouco, vai contaminar o varejo. Hoje, o pessoal utiliza aquilo, meio de pagamento, alguma situação que ele precisa de tecnologia. Algumas pessoas já estão buscando isso. Então, por exemplo, para captar cliente, como é que faz o tratamento de lead, tem gente já fazendo isso. Agora, o comércio de rua, ele ainda não se apropriou, né? Então, a gente está naquela época da feira livre, né? Então, ainda vai ter uma mudança aí. Então, porque dá para aproveitar muito mais a IA. Igual, inclusive, por exemplo, coisa simples que não é nem é uma automação. De colocar o aniversário e dar um parabéns pro seu cliente. Sim. Eles não fazem isso. Tem detalhe, né? Igual, isso cativa. Sim. Poxa, lembrou de mim. Isso, detalhe. Lembrou de você e um argumento de venda depois, né? Ele dá e fora passo. Também que poderiam aproveitar mais para fazer o que a pessoa já comprou. Sim. Estudar o consumo do seu cliente para oferecer coisas melhores, né? Sim.
Isso Que aí é o pode que te a ajudar. internet faz, né? Sim. Sim. Lógico, né? É, inteligência de mercado, né? Você compra um livro agora, daqui a alguns segundos o cara já Muito te rápido, né? oferece não sei quantos. Também tem isso. E uma coisa que eu tava até lembrando, né? Foi o mês passado, a gente recebeu de um parceiro, né? Um contrato que nós vimos e assinamos, né? Contrato de parceria. Veio o contrato com 50 páginas. Tá. Joguei na IA e pedimos pra IA identificar alguns pontos que nós deveríamos tomar mais cuidado com o contrato. Daí dessas 50 páginas, ela apresentou 5 páginas de pontos que nós devíamos ter mais cuidado. É claro que eu não deixei de ler as 50 páginas do contrato. Mas essas 5 páginas lá que ele mencionou, aqueles pontos, me ajudou muito a realmente analisar e falar, poxa, realmente isso aqui eu tenho que tomar cuidado, tem que repensar isso daqui. Uhum. Então, nesse aspecto, facilita muito, né? Não, sem dúvida. Bom, com certeza. Sem dúvida alguma. Mas a preocupação nossa, voltando ao seminário, a gente tentou trazer para esse seminário vários atores que pudessem dialogar com vários segmentos, inclusive as pequenas empresas, né? A gente sabe que grande parte do resultado econômico do país está na micro e pequena empresa. Então, a gente precisa levar conhecimento também para eles, né? Para essas pessoas, para essas empresas. Cito aqui a Autoridade Portuária de Santos. Recentemente, ela abriu uma bolsa de fomento para pesquisa no Porto. E ela convidou as universidades para que trouxessem trabalhos que tivessem uma relação com o Porto, tal. Então a Unifesp tem trabalho, a Strong tem trabalho, Unisanta, Unisantos, Exanc, e por aí vai, as instituições. O que é isso? É você entregar soluções para a autoridade portuária. Então, o pessoal está desenvolvendo aplicativo para fazer o transporte de carga, a demora, o que acontece. Tem um professor nosso lá da Strong que desenvolveu uma solução de resíduo no oceano, resíduo fora, tal. Então, assim, isso é importantíssimo, porque é um prejuízo para as embarcações, um prejuízo para os armadores, fantástico. Então, se você tem alguma coisa preditiva, tal, é muito importante. Então, a gente convida esse pessoal para estar aqui com a gente. Bacana. Nessa linha que você está colocando, eu tenho uma aluna de doutorado que está começando agora um projeto de avaliação do estresse em trabalhadores portuários. Maravilha. Que é também uma questão relevante do ponto de vista de saúde do trabalhador e também ajuda na redução do nível de estresse, ajuda a produtividade, né? Então, é interessante para a empresa e para o trabalhador. Está começando esse trabalho lá em parceria com o Senep. Muito legal. E de uma universidade na Suécia, de assuntos marítimos. A gente está começando esse projeto agora. Muito se fala, né? A Regina deve lidar muito com isso, e a gente no dia a dia na academia também, porque o pessoal fala assim, mas a IA vai tirar o emprego das pessoas, etc e tal. Olha, dificilmente, mas assim, a gente não pode cruzar o braço, porque você tem que se atualizar, você tem que ter, né, uma reciclagem para tentar entender isso. Se a gente olhar o nosso porto aqui, há um tempo atrás, meu avô é do Porto, meu pai foi do Porto, foi funcionário aqui. Era uma atividade. Hoje a atividade mudou. Então, assim, eu acho que o pessoal que está no universitário, no curso técnico, por isso que no dia 24, segundo dia de seminário, a gente reserva para os estudantes do ensino médio, o pessoal do técnico que vai ter o primeiro emprego. Então, para entender como é que eles têm que se preparar para o mercado futuro. Então, a gente está convidando um executivo, que é o Marcelo Patrício, que é da Santos Brasil, que vai fazer uma palestra sobre como é que aplica isso no dia a dia das operações. E vão ter lá os estudantes do Campes, Senai, Senac, ETEC. Então, a gente quer levar isso
e ser uma inclusão, né? Porque a gente está falando de cursos públicos aí, né? Que são mantidos pela área pública. Mas isso é importante dizer o seguinte, olha, a IA não deve terminar com isso. Esse movimento que a gente está fazendo aqui agora, que é o podcast, né? Que é uma coisa que muito boa. Eu lembro quando falaram para mim, vai ter o computador vai acabar com o rádio não vai ter mais coisa. Cara, o rádio ressuscitou. Exato. Cara, o rádio é isso aqui, a gente está fazendo, na verdade, um programa de rádio que tem imagem, né? Então, assim, é muito legal. Assim, não mudou, não acabou. Na verdade, o ecossistema da comunicação olhou as oportunidades e foi lá e falou, vou me adaptar. Tem plataformas como o Spotify. Sim, assim, sim. Na era da Revolução Industrial, não falaram a mesma coisa? Exatamente. As máquinas vão acabar com os empregos. O telefone, o Só computador. modifica, né? Ele vai modificar. Modifica. Eu trabalhei... E facilita, né? Sim. E facilita bastante. A IA não veio para retirar emprego, ela veio para facilitar o trabalho desde que, igual o senhor falou, desde que esteja preparado para isso, né? Sim. E vai remanejar alguns setores, vai. Alguns Sem serviços dúvida. vão ser remanejados. Sim. A gente costuma falar para o universitário, para o nosso aluno, né, que está aí na idade líquida de até 24 anos, de 18 a 24, que algumas das profissões que eles vão ocupar no futuro estão sendo pensadas agora. Então, algumas coisas que vão acontecer, não aconteceu ainda. Então, os caras estão pensando, eu falo assim, você vai ser isso aqui. Se você tiver disposição, você vai poder trabalhar com isso aqui. E assim, a oportunidade está aí, né? Ela está na mesa e as pessoas podem abraçar isso aí. E assim, o conhecimento é muito bom. Ele não toma espaço, né? E a gente está aí e tem que aproveitar. Eu gosto de sempre usar aquele exemplo do filme, provavelmente vocês já viram, né? A Incrível Fábrica de Chocolate, do Willy Wonka, né? Willy Wonka. Que o pai da família, no início, ele foi mandado embora da fábrica. Sim. Lembram que ele fazia aquele... Só que no final do filme, ele aprendeu a mexer e consertar a máquina. Sim. Então ele foi reempregado novamente. É a mesma coisa com IA. Quem souber mexer... Tem hoje em dia, né, uma nova profissão, é os engenheiros de prompt, né? Sim. Sabe conversar com a IA, vai ter muito trabalho. É o que eu te falei, de fazer a pergunta certa. Exato. Então, Legal. é importante. É isso mesmo. E o que vocês estão esperando que o seminário atraia? Quem que vai atrair? O que vocês esperam que depois do seminário vai acontecer? Bom, inicialmente eu acho que os estudantes, que a gente tem um número razoável de inscrições de estudantes para o seminário, que eles entendam ou conheçam o que já está sendo feito nas empresas com o uso da IA. Eu acho que esse é um primeiro papel. E depois que as próprias empresas também conheçam que há algumas empresas que já estão utilizando e como estão utilizando. Eu acho que nesse caso desse ano, com esse tema e com o nosso programa, né, que já está divulgado na página da associação, as pessoas, o objetivo é esse, né, e o resultado nós esperamos que seja esse. Bacana. Geralmente, além do... Claro que os alunos, né, eles saem com uma visão também do que as empresas esperam deles, né? Sim. Chega a fomentar possibilidades desses alunos já meio que conseguirem um trabalho nessas empresas? Ou não? Acho que é muito inicial ainda. Né? Não. É legal essa tua pergunta, ela remete lá no primeiro seminário que nós fizemos. No primeiro... Foi o pensamento que nós tivemos. No segundo, a gente teve aquela fase de pandemia e tal. E no terceiro, nós fizemos um trabalho em conjunto com a BRH e a gente criou um banco de talentos. Então, nós abrimos lá um processo seletivo. Bacana. As pessoas... você sabe, não sei se você sabe onde é a sede da CS, que é aqui na 15 de novembro. Sim.
E ao lado da ACS tem o escritório Fênix. A gente usou o saguão lá para fazer entrevistas. Então, o pessoal da BRH fez lá um processo seletivo e criou um banco de talentos para as empresas associadas da ACS irem buscar os seus estagiários, trainees e tudo mais. E a gente teve isso aqui. Logo em seguida, a gente teve um hackathon, que foi uma ação da ACS Jovem, que uma empresa, a Unimar, acho que eu posso citar aqui, ela tinha lá umas soluções, ela precisava fazer, tinha um problema, um PBL que era no-show. Então, ela pegou lá uma coisa de no-show e tinha que ter soluções. E aí os estudantes criaram equipes e eles foram lá dar a solução. Né? Eu lembro que foi legal, até o SESI que levou, que teve a melhor solução, e isso apontado pelos diretores. E o legal é que, ao final dessa atividade, a Unimar contratou não sei quantos, 15, não sei quantos estagiários para colocar lá na atividade. Inclusive, a gente acompanha, porque tem alguns que já evoluíram e tudo mais. Então, assim, é legal você fazer essa cadeia de valor, né, essa rede aí, Sim, dentro da ACS. Como ele bem falou, né, o Jean pertence à Câmara lá de TI e de tecnologia, então a gente precisa trabalhar com todas as câmaras. A Câmara de Ensino, ela é transversal, né? Ela acaba conversando com várias. vários. Então, assim, Verdade. a gente está aqui e fala assim, ó, o que precisa realizar. Então, precisa ir lá no mercado e falar o que o varejo precisa, o que o comércio precisa, a indústria, a prestação de serviço. Então, a gente precisa estar estudando sempre essas soluções aí. Então, eles estão tendo que trazer as dores Sim. para os estudantes, para as empresas Sim. poderem solucionar, né, as dores. Exatamente, né? É aquilo que eu te falei, pensar, né? Porque assim, se eu for usar a inteligência artificial só para pegar a tarefa aqui e conseguir responder, obviamente que vai ter isso. A professora vai falar assim, isso aqui não é bem assim. Né? Então, assim... E uma das coisas que nós fizemos também nos seminários anteriores foi trazer pessoal das agências de fomento para apresentar os diferentes programas de financiamento possíveis dentro da relação universidade-empresa. Então, no quarto seminário veio, no terceiro, FAPESP, né? veio a FAPESP, o professor Paulo Schor, da Unifesp, que é da FAPESP também, e o ano passado veio o Ricardo Galvão, do CNPq, presidente do CNPq, apresentar os programas do CNPq que financiam cientistas dentro das empresas fazendo pesquisa, de interesse das empresas. Sim, então, isso é importante. A gente sempre tem essa preocupação, né, de apresentar as possibilidades de financiamento que interessam para todos, né? Vai ter precisa, né? Você falou do Itaú também, que ele ajuda as startups, o Cubo, né? O nosso parque tecnológico também está fazendo algo semelhante, exatamente, né? Exatamente. O parque tecnológico, ele tem esse princípio, né, de acelerar as empresas, de ter lá, as empresas estão incubadas. Acho que deve ter perto de 50 empresas que estão no parque tecnológico. E vai ter porque esse momento é um momento muito oportuno na nossa região. A gente trouxe até esse tema porque pensando muito no que está acontecendo, né? A gente vai ter, né, felizmente, o túnel Santos-Guarujá, fala-se na nova pista da Imigrantes, a gente tem um terminal aí de container que deve acontecer, a mobilidade urbana também está sendo discutida. Inclusive, hoje está tendo um debate na Associação Comercial sobre mobilidade urbana. Sim. Na verdade, o que a gente tem uma grande preocupação é o seguinte, óbvio, a gente quer trazer negócio para cá, trazer crescimento, né, crescer o PIB da região e tudo mais. A gente tem que ter infraestrutura. Né? Porque se a gente olhar, por exemplo, nós estamos no centro da cidade, lá no começo ninguém concebia que ia ter tanta coisa em Santos, né?
uma cidade histórica e tal, pequenas ruas, tal, enfim. Mas a gente tem alguns gargalos, né, que a gente tem que pensar, tem que pensar antes, né? Não dá pra gente pensar depois. Se pensar depois é trocar o pneu do carro com ele andando, então fica mais difícil. Se tiver planejamento é melhor. Falei em gargalo, eu sinto essa dificuldade todo dia. Eu moro em Praia Grande. Tá. Então, para vir para Santos aqui é um desafio a entrada ali, né? Sim. A entrada de Santos, a saída de Praia Grande e a entrada de Santos. Nos horários, então, né? Exato. Se você pensar, Santos tem quase 500 anos, né? Praia Grande foi emancipada há menos tempo. Sim. Mas cresceu. Acho que é a Nos cidade que últimos mais anos, cresce. Principalmente, né? Então, assim, tem que pensar também, né? Então, porque daqui a pouco o cara fala assim, não consigo chegar em Praia Grande, né? Então, porque você começa a ter colapso ali de problema, né? São Vicente, Guarujá, Peruíbe, Bertioga, né? Que é a caçula. Então, você tem que ter planejamento, né? E acho que a academia ajuda, né? Pensar junto, né? Pensar de forma conjunta é muito mais salutar. Tem ideia quantas empresas geralmente participam no seminário? Olha, acho que historicamente, Regina, a gente tem em torno de 50, 60 empresas, porque na verdade você tem grandes grupos, né? Sim. Então você tem os terminais portuários, né? Que tem muito executivo que participa, que fazem parte da CS também. Tem a autoridade portuária, tem a indústria de Cubatão, Pessoal do café, né? tem o pessoal do Do café, turismo, que é da saúde. o pessoal da saúde, enfim, tem vários segmentos, né? Tem o pessoal da área financeira, né? Que a gente tem dentro da nossa Câmara um destaque lá para o pessoal de bancos, financeiras e tudo mais. Então, assim, é importante porque esse tema ele fala com tudo, né? Então, quanto mais executivo tiver e tiver mais dores, né? Como você bem citou, a gente pode, se não conhece, pelo menos ser um tema interessante para a gente voltar à pesquisa. Mandar os alunos fazerem essa pesquisa. Sim. Doutora, você falou sobre estresse, né? Daí até antes, ela estava mencionando, né? Sim. Que, A universitária empresária fica estressada? Era justamente isso que eu queria saber, assim, né? Como o estresse tem impactado, assim, de forma geral, nas empresas? Bom, nós temos que pensar o estresse de duas formas, né? O estresse, a princípio, ele não é ruim. O estresse, o que é o estresse, né? É uma resposta do nosso organismo aos desafios que nós enfrentamos. Então, uma vida sem desafios não é desmotivante? Sim. Né? Então, quando nós temos desafios, isso nos motiva. E o estresse dá recursos para que a gente lute para vencer esses desafios ou fuja deles. Né? Mas dá mais energia, né? O estresse dá energia. Exatamente, dá energia. Então, isso é o estresse bom. É o estresse que nos motiva, que nos faz lutar pelos nossos objetivos e que deixa a nossa vida mais interessante. Por outro lado, quando o estresse é muito intenso, você se vê diante de um desafio para o qual você não está preparado, que gera frustração, porque você não consegue resolver e não consegue fugir dele. Esse é o estresse que vai provavelmente causar doenças. Então, o estresse não é uma doença, mas ele pode causar doenças quando essa situação o resultado ocorre. é negativo, né? Do que... Sim. E que doenças, né? Ele causa as doenças para as quais a pessoa tem disponibilidade genética. Então, alguns têm gastrite, outros têm enxaqueca, outros têm depressão, enfim, depende da tua bagagem genética. Isso eu não sabia. Legal, né? Articulações. Deixa eu ver agora se é estresse ou não aquilo que a gente passou. Aquele do cachorro. O cachorro? É assim. Ah, tá. Eu quero ver se é estresse ou... Eu acho que isso não é estresse. Eu não sei o que é. É assim. Foi chocante. Nós estávamos voltando para Praia Grande e tava 80 por hora, normal, Na pista, assim, né? Na velocidade pista. normal. Tá.
Aí nós estamos na reta, aí fomos ultrapassar em estávamos caminhão do lado ultrapassando de um direito. caminhão do lado direito, e daqui a pouco passa um cachorro na nossa frente. Nossa. Do nada, ele apareceu de frente, assim, do caminhão. Só que Sim. eu e Impossível ele, brincar. na mesma hora, a gente viu o cachorro em câmera Não, lenta, tudo ficou em câmera lenta. olhando Ali. pra gente. Sim. A gente viu o brilho do Ave olho do Maria. cachorro Foi aqui tipo assim, olhando pra gente, devagarzinho, tudo olhando. Aí viu a expressão do cachorro, Foi, tudo. não, foi bem... Aí daqui a pouco, quando bateu, Nossa. voltou, tipo, a velocidade normal. Tá. Mas as coisas. é interessante que É o eu tive impacto, essa né? sensação e ele também. Porque a gente falou De que depois. Eu você falei, nossa, estaria em câmera lenta. Isso. É, ficou tudo tipo, muito será que é devagar. algum recurso do nosso corpo quanto a um estresse daquele momento? Sem dúvida. Foi demais, Sim. porque foi eu e ele juntos. É. Nós vimos o brilho do olho do Não, cachorro, porque na ficou verdade- devagarzinho, Nossa. como se fosse aquela câmera lenta no cinema. Sim. Foi literalmente. Foi exatamente isso. E nós estávamos normal, assim. É um estado de choque, né? Sim. Sim. Sem Você dúvida. desacelera ali, né? Sem Na dúvida, é um verdade. É um estresse. estresse. É. O que as empresas podem fazer para buscar ajudar, né, os funcionários nessa questão do estresse, né? Tem algumas coisas relacionadas ao trabalho que causam estresse. Uma delas é, por exemplo, o trabalho em turnos, Sim. porque você rompe com todos os ritmos do organismo, né? Então, esse é uma coisa, às vezes dá para resolver, às vezes não dá, né? Então, outra coisa é, nós fizemos um trabalho, um aluno meu avaliou o estresse no pessoal da UPA Central aqui de Santos. E nós tínhamos Saúde. 3 grupos, um que trabalhava durante o dia, o grupo que trabalhava à noite e o grupo do administrativo. Uhum. Vamos avaliar o estresse nos 3 grupos. E, para nossa surpresa, o grupo que o estresse foi mais alto foi o administrativo. Sim. Por quê? E o que causava estresse, né? O que incomodava? Por exemplo, o barulho Sim. no local de trabalho. Então, o barulho, telefone tocando, gente falando, Ah, sim. barulho das O fluxo máquinas. semanal, né? Então, Teclado lá. Hoje em dia, né? exatamente. Numa UTI, por exemplo, né? É muito estressante o ambiente de uma UTI no hospital. Porque você fica com luz acesa o tempo todo, barulho, você é incomodado frequentemente porque os enfermeiros, os médicos vêm examinar, isso a pessoa não consegue desligar, relaxar. Então, essas coisas provocam estresse, né? Barulho, a dificuldade de relacionamento com colegas ou com chefes. E nos chefes também causa estresse, a dificuldade, por exemplo, de relacionamento com os subalternos. Sim. Enfim, tem várias coisas. E o empresário ele pode tentar identificar, né, os causadores de estresse naquele ambiente e tentar reduzir. Por quê? O estresse ele leva a absenteísmo, muita rotatividade, porque a pessoa vai procurar outro emprego, vai tentar sair, Saiu mais rápido. né? E uma redução do desempenho. Então, se o empresário ele conseguir reduzir o estresse do seu colaborador, ele vai ter uma pessoa trabalhando mais feliz, mais adaptada e produzindo melhor, né? Porque o trabalho é uma fonte de prazer, é uma fonte de autoestima, além de Sim. ser a nossa fonte de recursos, né? E o nosso trabalho nos dá realização pessoal, né? Então, se isso puder ser feito sem estresse, é o melhor dos mundos. Sim. Legal. E a IA, ela ajuda a combater o estresse? Eu acho que, na verdade, ela ajuda, ela pode ajudar muito mais, mas no mundo de hoje, que é o imediatismo, né, as pessoas são, a nova geração é muito mais ansiosa do que
gerações anteriores. Né? Então, assim, tenha paciência, isso aí. Tipo, não existe. Então, assim, na verdade, a IA, como ela tem, que a gente sabe que são plataformas, as respostas são rápidas, né? Mesmo que não sejam totalmente consistentes, mas são rápidas, ela acaba, né, deixando um pouco mais a pessoa acomodada. Não pode ter essa acomodação. Então, ela pode também aumentar o estresse, porque hoje você pergunta alguma coisa, então, qual que é a resposta? Então você fala assim, calma, tá pensando, né? Você tá pensando ainda qual que seria a melhor possibilidade possível. Mas assim, ela bem empregada, como a gente, né, bem salientou aqui, né, sendo bem elaborada e tudo mais, ela pode ajudar e muito nos processos, né, nos caminhos mais interessantes e tudo isso. Até sugerir, por exemplo, soluções, né? Do tipo, é o barulho que está incomodando, o que eu posso fazer para reduzir o ruído nesse ambiente, né? Exato. Será que eu preciso proporcionar locais de relaxamento, locais de repouso para as pessoas entre um turno e outro? Né? O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida no trabalho do meu colaborador? Nós temos, a Regina comentou sobre, né, o novo mercado de trabalho do portuário, né, que vocês estão pesquisando lá. Na Strong, por exemplo, a gente tem um trabalho que chama CDC, que é Centro de Desenvolvimento de Carreira. Então, tem professores lá dedicados que atendem os alunos para poder encaminhar para o mercado de trabalho. Então, orienta como fazer um currículo, como LinkedIn, o que posta, o que pode, o que não deve, né? Sim. Ninguém mexe no teu coisa, mas assim, o que deve postar, o que não deve. Tem muito aluno que, como você comentou, que se sente estressado no ambiente de trabalho, e hoje a gente vê que a geração, ela não cria limo, né? Ela não fica muito tempo. Se não está feliz, sai. E aí você tem que fazer transição de carreira. Então, esse pessoal ajuda, né, a orientar o que deve fazer, o que deve procurar, que curso deve fazer. A gente tem muito aluno que é introvertido, então tem proposta lá, vai fazer alguma coisa no mundo artístico, teatro, alguma coisa que desenvolva, né, essa habilidade que precisa, né, ser melhorada aí. Então, é bem legal trabalhar essa pesquisa aí. Pois quando a gente está falando também do seminário internacional, tem universidades, então a gente está falando bastante de universitários. Sim. Você falou de imediatismo. Sim. Eu falo também sobre liderança. Como que está sendo esse imediatismo com a questão de liderança? Porque hoje, com o imediatismo, as pessoas, e com a IA, tudo procurando na IA, às vezes as pessoas não estão virando meio que robóticas. Onde vai estar os líderes nisso? Pergunta difícil. Né? Então, porque Eu não sei se vocês sentem isso também, né? Vocês estão direto com os universitários. Porque às vezes acho que eles... Antigamente a gente com 14 anos começava a trabalhar, ou até um pouquinho antes começava a trabalhar. Hoje, depois de 18, 20, 22 anos, começa só depois de sair da faculdade, e alguns pais até deixam eles trabalharem, ou eles nem querem trabalhar enquanto isso. Eu acho que se continuarmos assim, como que vão ficar nossos líderes? Olha, eu acho que os jovens, eles continuam procurando um líder. Né? Eles precisam de alguém em quem se espelhar, alguém que eles admirem. Eu não sei se houve alguma mudança em relação a isso. Eu percebo isso nos alunos, eu percebo isso nos mais jovens, né? Que eles vão admirar um determinado professor por determinadas características e eu acho que continua a busca pelo líder, pelo exemplo ou pela pessoa que você vai nas seguir, atitudes né? do dia a dia na universidade, a gente percebe o que você colocou. Hoje, o
o jovem vai para o mercado de trabalho, principalmente algumas atividades que a gente tem hoje muita deficiência para poder repor, porque os jovens não, com 14, 15, 16, eu também comecei a trabalhar com essa época aí, tinha algumas atividades que o jovem ia para pegar o que a gente chama de experiência, né? E aí hoje você está pegando essa experiência na questão acadêmica. Então você está estudando bastante e tal. O que a gente fala hoje muito para o universitário é que aquele cara de 15 anos lá de trás, ele tinha disponibilidade, ele tinha disposição, ele trabalhava em alguns serviços braçais e tudo mais, e ele tinha algumas deficiências intelectuais. Então hoje o jovem, com tudo que tem aí apresentado para ele, com 15, 16, 17 anos, ele pode entrar no mercado de trabalho com 18, 19, mas ele tem um bom idioma, ele fala inglês, ele está falando espanhol, ele tem habilidades de tecnologia, tal. É diferente. Então, assim, para o mercado, talvez tenha um preparo maior. Para aquelas atividades que são primárias ali e tal, tem dificuldade. É isso então, mesmo. Quando você procura hoje, que nem você falou do varejo, você procura, eu preciso de um padeiro, um sapateiro, não sei o quê. Não tem. Né? Então, tem algumas coisas, aquilo que eu te falei. Algumas profissões não aconteceram ainda. Então, assim, elas vão acontecer. Então, isso não existe, já vai mudar, isso não vai ser mais assim, vai ser feito dessa forma. Então, assim, o pãozinho, o cara acordava de madrugada para poder pôr o pão no. Fazer o pãozinho, não sei o quê. Hoje 3, o cara congela. Hoje tá congelado, o cara põe lá, tá pronto, tá aí. O pão é bom, né, Regina? É bom. Então, assim, o que acontece? Então, tem isso aí. Eu acho que demora um pouco mais, mas hoje o mercado ganha um cara com um conceito intelectual um pouquinho avançado. E com empatia, viu? Eu acho que os jovens hoje em dia têm muito mais empatia do que... E aí, indo para a Regina, assim, o líder, naquele ambiente que ele está, seja no clube, seja no esporte, seja na faculdade e tal, na universidade, ele começa a fazer trabalhos em grupos, pesquisa, tal, não sei o quê, e ele já vai lá e coloca, porque o líder vai ali, ele fala assim, não, é aquele cara que organiza, né? Então, tem aquela historinha do cara que era muito inteligente, o CDF da sala, que aí todo mundo imaginava que esse cara ia ser o CEO da empresa. E tinha aquele cara que era comunicativo e tal, não sei o quê. Aí o cara encontra na rua e fala assim, pô, você tá trabalhando, fulano, pô, e você tá trabalhando na empresa dele? Ele falou, não, ele tá trabalhando na minha empresa. Mas ele é o melhor cara que tem na área de tecnologia, tal, porque tem as habilidades necessárias, as competências para poder... Competências genéricas, né? Então, além assim, das técnicas, né? Mas o líder, assim, você normalmente, a gente, na sala de aula, nos trabalhos, a gente já bate o olho e fala, pô, ali... Vocês identificam, né, quem é esse perfil de liderança. E aquele que não tem muito essa, né, essa questão de liderança, você consegue, né, dar coaching, você consegue desenvolver um pouco mais. Então, acho que dá para trabalhar isso. Mas nem todo mundo pode ou precisa ser líder, né? Não. Sim. Senão, quem vai trocar a lâmpada, né? Pois é. Tem um conhecido meu, esses dias eu tava conversando com ele, eu tava até falando, vamos empreender e tal, assim, ele falou, não, eu gosto de ser mandado. Sim. Tem gente que é assim. É perfil, né? São perfis. Tem gente que é assim. Sim, hoje a gente fala muito de empreendedorismo. Né? Então, o empreendedorismo, a primeira base do cara é a liderança. E também não se frustrar muito facilmente, porque a gente fala de empreendedorismo, o bom empreendedor, que eu conheço alguns, é o cara que está na quinta, sexta empresa. Aí fala assim, eu caí, levantei, foi não sei o quê. Que bom, né? Se você acordar, você vai, pensei numa maçã comida. O seminário acho que é para isso, mas as universidades hoje, assim, no Brasil, eu ouço muito dizer, poxa, eles não estão preparando o jovem para o mercado de trabalho. Estão dando a teoria, mas se você for ver a prática, que é o que leva a grandeza, não conseguem dar esse respaldo para o jovem.
ainda tem isso mesmo nas universidades ou as universidades já estão preparando o jovem para saírem aptos para o mercado de trabalho? Eu sei que acho que o seminário é um ponto para fazer isso. Exatamente. Exatamente. Esse é o principal objetivo do Sim. seminário, né? Por outro lado, existe sim essa lacuna. A velocidade com que a universidade muda é diferente da velocidade com que a empresa muda, né, Rogério? Sim. A empresa muda muito mais rapidamente, a universidade é mais lenta. Como no caso da IA, por exemplo, né? Como estão preparados os professores para o uso que os alunos estão fazendo da IA? Uhum. Porque os professores, que são mais velhos do que esses alunos, eles não tinham IA, eles não sabem usar IA. Então, eles estão se preparando. A universidade está preocupada em oferecer oportunidades de preparo para esses professores de como lidar com o uso da IA pelos seus alunos? Acho que não. Acho que a gente precisa É, pensar nisso. além de tudo isso, a gente tem uma agência reguladora, né? Que é o MEC, né? Então, o MEC tem algumas diretrizes. Recentemente, ele permitiu que a gente fizesse algumas mudanças nas DCNs, nas diretrizes curriculares aí. Uhum. Então, muitos cursos tiveram mudança. E uma grata surpresa para nós, né? Não é surpresa porque a gente já vinha negociando isso, mas era a extensão, a curricularização. Então, É. a extensão universitária, ela veio para pegar esse lado prático. Então, o aluno, mão na massa. Então, alguns trabalhos que são desenvolvidos pelos alunos, com tutoria de professores, pesquisadores e tudo mais, que vão em encontro à necessidade do cidadão. Então, Uhum. algumas coisas que a gente faz dentro da faculdade que vai gerar um projeto que vai beneficiar uma comunidade, alguma coisa do tipo. A gente está trazendo, inclusive, algum desses pontos para cá. A gente está, o professor Alessandro, ele da Ecofábrica, ele traz um projeto que é um projeto de melhoria, de questão de autoestima, de melhoria de vida, qualidade de vida, qualidade na moradia e tudo isso. Pô, isso tem um impacto fenomenal. Então, assim, hoje a gente tem dentro da universidade as extensões que tem tempo, né? Que é uma questão obrigatória hoje, a maioria dos cursos, que você precisa desenvolver. Então, não é, faça uma resenha, não sei o quê. Não. Faça um projeto aí que melhore a condição dos moradores de tal lugar. Que nós fizemos um trabalho lá, por exemplo, quando teve a pandemia, que tinha que fazer a liberação do CPF, que tinha aquela questão do Caixa Econômica, que você tinha que fazer um registro na Caixa Econômica para liberar o valor que ia receber. Sim. E aí, o que acontecia? Várias pessoas e cidadãos tinham o CPF bloqueado. Porque não declarou, porque tal. Você nunca vai pensar nisso aí, pô. Você vai pensar na hora que você precisa. E aí nós fizemos um trabalho conjunto com a Receita Federal de desbloquear o CPF. Então, simplesmente o cara falou, tô vivo. Tem aquela prova de vida, alguma coisa. Não é aquela que ligam para sua casa, né? Mas era aquela que a gente fazia em conjunto com a Receita e tal. Então, isso é um trabalho que propiciou que aquela pessoa pudesse receber o benefício do governo lá. E se não tivesse o CPF desbloqueado, não faria isso. Então, assim, isso é benefício. Na área da saúde, a gente vê vários projetos que o pessoal desenvolve e tal, educação física. Recentemente, a gente teve um movimento que foi do ecossistema do ODS, que a gente falou do Fábio Tatsubo aqui, mas teve um movimento de Colabora Mundo, que foi um dia, o dia da limpeza mundial. Sim, nós tivemos lá, o Rotary teve lá também. Tudo. Legal, é isso aí, é o ecossistema. Na praia, então, foi legal. Então, as faculdades, universidades, o poder público, a CS e tal, o pessoal tá tudo lá
para fazer o benefício. Acho que isso aí é uma grande contribuição. Legal, legal. Pessoal, então olha só, contribuam, olha só, vão lá às faculdades, às empresas e principalmente os jovens universitários, tudo, vão lá no 5º Seminário Internacional. Vai ser muito bom para vocês, viu? Vai ser muito bom. Dia e horário local? Dia 23 de outubro, que é uma quinta-feira, e dia 24 de outubro. Dia 23 de outubro, iniciando às 9 horas da manhã, na CS, que fica na rua 15 de novembro. O prédio, acho que deve ser um dos prédios mais antigos ali. E muito o prédio bonito, fez né? 100 anos e a CS tem precisamos, 152, alguma coisa. Todo restaurado. Tá assim, Sim. mas assim, sempre lindo, trazendo inovação, né? Então a gente agradece aí a confiança da professora Silvia, que é a coordenadora das câmaras lá, o Mauro Samarco, que é o presidente, o Adalto, né, que é diretor, sempre engajado nos projetos de inovação. E o seminário é fruto disso aí. A gente vem melhorando a cada ano, precisa disso. E o que você falou é verdade. A gente precisa da presença da sociedade, né, principalmente do jovem, para continuar, né, levando esse caminho. O programa está bem legal. A gente convidou aí um benchmark da área de tecnologia, que é a IBM, que é o Fábio, executivo lá da IBM, vai falar de revolução da inteligência artificial. Depois a gente chama o professor Andrews Egas, que é do Unisanta também, né? Que vai falar sobre alguns projetos e experiências no Vale do Silício que teve. Por isso essa conotação internacional de trazer esses projetos. Depois o Danilo e o Luiz Simões trazendo um painel sobre soluções para o mercado portuário, aplicabilidade de IA. E a gente abre depois espaço para as perguntas e a relação aí, que é importante. É bom a gente aproveitar, né? O pessoal que entende um pouco mais que a gente disso aí. Sim, bacana Com mesmo. certeza. E no Então- segundo Então dia. começa às 9. Começa às 9 e o término está previsto lá para as 12 horas, por aí. Bacana. Então vai ter o Pessoal, amanhã painel, vai muito ter um completo. tempo lá para conversa. A gente preparou também, né, alguns trabalhos pesquisados pelas universidades que vão estar no saguão ali da Câmara, então na CS. Então quando você entrar na CS, você vai ver já alguns projetos de aplicabilidade para entender o seguinte, o que é prática, né? O que a gente já aplicou e o que está dando resultado. E pode ali, obviamente, na conversa do café ali, né? Ter alguma necessidade de alguma empresa que venha demandar da universidade alguma pesquisa, alguma coisa nesse nível aí. E no dia 24 a gente convida alguns palestrantes e para estar junto com os jovens dessas entidades que eu falei aí. Mesmo Campus, horário. 9 horas da manhã também. Tá, o convite também fica para o dia 24. No dia No 24 a Parque gente também Tecnológico. vai ser no Parque Tecnológico. Ah, A gente legal. vai levar Então, um vai movimento ser para o parque. no Então 23. 23 na na CS. CS e 24 no Parque 24 no Tecnológico. Parque Tecnológico, mesmo horário. 9 horas da manhã. E esperamos todos vocês lá. Vocês estão convidados. Obrigado. E a audiência também. Oh, Tá perfeito. certo, obrigado, viu? Pessoal, duas coisas que a gente sempre pede para quem vem aqui, tá? Tá. Primeira pergunta. Deixe um recado para a juventude. Um de cada vez. Vamos ver. Deixa um recado aí. Primeiras damas, né? Primeiras damas. Um recado E pra mais jovens, né? juventude. Vocês provavelmente já usam inteligência artificial, mas certamente vai ser muito proveitoso conhecer o que as empresas estão fazendo com inteligência artificial. Então, participem do seminário, façam sua inscrição e compareçam. Tá certo. Deixar para o jovem uma mensagem é que a gente sempre fala que quer deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Os nossos filhos, tal, não sei o quê. Mas, na verdade, hoje, como o mundo está muito veloz, a gente está pensando aqui que os filhos têm que deixar um mundo melhor, né? E, principalmente na nossa região, vamos pegar nossa região como base.
Santos, a região nossa, tem 25% da população 60 a mais. E vai aumentar. Quem vai buscar a solução para nós aqui, né? 60 a mais e tudo, são os jovens. Então, assim, a oportunidade está à mesa. Ela está aí. Então, como você falou, eu quero fazer um curso de comércio exterior. Faça aqui, vai ali. Porque o teu laboratório está aqui do lado. Você vai aprender muito, né? Tem essa possibilidade. Então, assim, aproveite as oportunidades, elas vão passar na tua frente, né? E quando você é jovem, é mais fácil, que se você cai, você consegue levantar e continua o caminho. Não fique esperando muito tempo, não. Perfeito. Tá certo, tá certo. Uma coisa que você falou, depois, não sei se tem aí, Guilherme, as inscrições são feitas aonde? Eu vou passar para o Guilherme, a gente tem um link. Legal, na página da CS, tem um link lá para fazer as inscrições. Depois passa o link pra gente Tá legal. divulgar também. Aqui. Pro pessoal. Perfeito. Tem o link aqui, Aqui, ó. Bacana. Seminário. Deixa assim, Eu vou deixar tá? com vocês aqui. Tá bom, então. Tá bom? Agora, a última pergunta. Um gênio apareceu aqui. Tuf! Muito bem. Você Efeitos tem... sonoros, né? Tem sonoplastia. Você tem um único pedido para a humanidade. E aí? Paz. Ele tem que falar junto com ela, né? Não, Paz pode ser e amor. É. Acho que a gente tem que ter muita percepção do outro, saber se relacionar, porque senão o caminho é um caminho ruim. Tá certo. Muito bom. Muito obrigado por mesmo. vocês estarem aqui hoje. Aprendemos bastante, viu? E pessoal, comentem, curtam e compartilhem. Compartilhando, vocês vão ver que a gente vai lotar esse seminário. Sim. Tá? E vocês vão poder ajudar também a gente a trazer mais pessoas boas, igual os dois. E é conhecimento, gente. Importantíssimo. Muito obrigado. Muda as vidas, né? Obrigado mesmo. Muito gente. obrigado, agradece, Rogério. né, Muito Rogério? obrigado, Isso aí, Regina. muito bom. Agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição para outros podcasts. Legal. Tá Com certo. certeza. Muito Prazer. obrigado, Gil. Obrigado. Esperamos Gil. vocês lá dia 23. Tá certo. Vamos estar lá. Valeu, pessoal. Obrigado.